crianças, tudo bem? Mais um domingo, mais uma escola dominical e nós estamos aqui hoje para continuar a história de semana passada. Vocês se lembram que a Lulu estava aqui comigo e ela ficou bem curiosa para saber o que acontece com Davi agora? E vocês, estão curiosos? Agora o rei Saul já estava morto, Jonatas também. E agora, Davi já pode tomar o trono? Bom, fique atento aqui na história que nós já vamos saber. A história de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulos 2, 3, 4 e 5. E nós vemos então que Davi ainda estava em Ziclag. Passado algum tempo após a morte do rei Saul, ele procura o Senhor para saber o que ele deve fazer agora. Lembrando, né? Davi sempre consultava o Senhor, ele não fazia nada sem a autorização de Deus. E ele pergunta então para o Senhor o que ele deve fazer. Devo voltar para a tribo de Judá, para minha terra natal? E Davi era da tribo de Judá, né? E o Senhor responde que sim, ele deve voltar para Judá sim. E Davi pergunta, mas para qual cidade, Senhor? Vá para Hebrom. Então, Davi se reúne, né, com a sua família, com seus soldados e vai então para Hebrom. Chegando lá, ele é muito bem recebido, né, pelas autoridades que se reúnem com Davi. E então, aclamam Davi como rei de Judá. Judá é uma das 12 tribos de Israel, né? Ainda existem outras 11 tribos. Mas, em Judá, Davi agora é o rei. Foi aclamado rei ali pela população que elogia Davi. Porque mesmo na época de Saul, era Davi quem comandava o exército, era Davi quem governava. E isso era uma promessa do Senhor que Davi seria o novo rei de Israel. Então Judá já se antecipa e o coroa como rei de Judá. Abner era o comandante do rei Saul. E ele não concorda com isso. Ele acredita que quem deve ser o rei deve ser alguém da família de Saul. Deve dar continuidade à linhagem do rei Saul. Então, ele vai atrás de Isbosete. Isbosete é o filho caçula do rei Saul. E ele, então, nomeia Isbosete como rei das outras 11 tribos de Israel. Isso causou um alvoroço em todo Israel, causando, então, uma guerra civil entre o povo de Israel. Muitos eram a favor de Davi, outros a favor de Isbosete. Isbosete não era um grande rei. Na verdade, quem comandava mesmo era o comandante Abner. Ele que tomava as decisões, ele que resolvia os problemas ali de Isbosete. E então houve essa guerra civil entre os povos de Israel. Muita gente morreu, se feriu. E em uma dessas guerras, Abner acabou ferindo e matando o irmão caçula de Joabe. Joabe é o comandante do rei Davi, do exército do rei Davi. E ele então mata o irmão caçula de Joabe, deixando Joabe bem irritado por causa disso. O tempo vai passando e o exército do rei Davi vai ficando cada vez mais forte, enquanto os de Isbosete vai fraquejando cada vez mais. Certa vez, lá no palácio do rei Isbosete, Isbosete acusa Abner de tentar substituir o seu pai, o rei Saul. E Abner fica muito zangado com aquela acusação. Como assim? Eu estou com o Senhor desde o começo. Eu te fiz rei sobre Israel e você vem com uma acusação como essa sobre mim? A partir de agora, eu vou fazer com que a palavra do Senhor se cumpra. Vou fazer com que Davi se torne rei de todo Israel. E ele sai dali então e deixa ali o rei Isbosete sozinho, pensando naquelas palavras, né? Ele então manda uma mensagem, né, para o rei Davi, querendo saber se o rei Davi aceita fazer um acordo com ele. E ele vai conversar com todos os comandantes, todos os representantes das outras tribos e assim fazer Davi ser rei sobre todo Israel. Davi então aceita conversar com Abner. Abner vai até o palácio, fala com ele e Davi o recebe muito bem. Faz um banquete para ele, uma festa. Abner é muito bem recebido. E então na conversa, Abner fala para ele, olha, me deixa aí,
e eu vou conversar então com todos os representantes das tribos para colocar você como o rei sobre todo Israel. Davi, então, depois da festa, fala para ele: pode ir, vai em paz, Abner. E despede-se de Abner. E os dois, então, fazem ali uma grande amizade. Nesse momento, quando Abner está indo embora, Joabe está voltando de uma guerra. Vocês se lembram de Joabe, né? O comandante da guarda de Davi, a qual Abner matou o irmão caçula. Bom, ele chega então lá onde Davi está e fica sabendo que Abner esteve ali e que foi muito bem recebido. Joabe fica muito furioso, né? Ele vai conversar com o rei Davi e fala: você recebeu esse cara aqui? Ele é um mentiroso, ele tá mentindo para você. Ele não vai te ajudar. Você não devia ter feito isso. E sai da presença de Davi ali, nem conversa direito com o rei Davi, e sai da presença de Davi muito furioso. Acredito que ele tenha ficado com ciúmes. Primeiro, com raiva, porque foi Abner quem matou seu irmão. Segundo, ele deve ter ficado com ciúmes, porque agora Abner era amigo de Davi. E será que não seria o seu futuro comandante também? Talvez isso tenha passado na cabeça de Joabe. E ele sai então e vai atrás de Abner. E o cerca, leva para um lugar reservado, o cerca e acaba matando Abner. A sua fúria o leva a matar Abner, sem que o rei Davi fique sabendo. E quando ele soube que Joabe mata Abner, ele fica muito zangado. Ele então faz um cântico para Abner também, que foi morto de maneira errada. Não foi certo o que Joabe fez. E ele chora então a morte de Abner também. Davi não concordou com o que Joabe fez. Quando o rei Isbosete ficou sabendo que o seu comandante agora era morto, ele perdeu totalmente a coragem. Ficou mais isolado, não tinha coragem de assumir. Ele não era um rei forte. Quem comandava era o próprio Abner. E agora, então, ele perde totalmente a sua coragem. Se aproveitando disso, dois homens de confiança do rei Isbosete aproveita, então, que agora ele está naquele momento mais isolado, né? Um dia depois do almoço, depois que almoçou, foi tirar a sua cesta, foi descansar. Esses homens, então, entram no quarto do rei Isbosete enquanto ele dormia e acabam matando o rei Isbosete também. Quando o rei Davi fica sabendo disso, também não aprova a atitude desses dois homens. Ele não aceitava que as coisas fossem desse jeito. E ele ficou muito contrariado com esses dois homens também. Não era certo. Mas depois desse evento, passado algum tempo, as autoridades de todo Israel se reuniram e foram conversar com o rei Davi. Rei Davi, nós o queremos como nosso rei. Desde a época do rei Saul, você sempre comandou Israel. Foi você que sempre cuidou de Israel. E agora nós queremos que você seja o nosso rei também. Davi ficou muito feliz, né? Todos ali se reuniram para colocá-lo como rei sobre Israel. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, ele tinha mais ou menos 16 anos. Depois disso, ele começou a reinar sobre Judá quando ele tinha 30 anos. Olha quanto tempo se passou até que Davi se tornou rei de Judá. De rei de Judá até se tornar rei de todo Israel, ainda duraram mais 7 anos e meio. Foram bastante tempo até que Davi se tornou rei de Israel. E então fizeram uma festa, ungiram rei Davi como rei de todo Israel. E fizeram uma festa que durou 3 dias. Agora Davi era rei de todo Israel. E todo o povo ficou feliz e comemorou aquele novo reinado que começava agora. Bom, crianças, como nós vimos, desde a época que Davi foi ungido até a época que se tornou rei mesmo, passaram-se muitos anos. E nós aprendemos com Davi que ele não precisou dar jeitinho nenhum.
ele confiou no Senhor. Todas as vezes, em todas as decisões, ele consultava ao Senhor. Talvez você, eu mesma, tenho planos, projetos, sonhos, dons que Deus me deu que eu posso estar usando. Mas aquele projeto, aquele sonho que você tem, vai ser realizado sim, se for a vontade de Deus, no tempo de Deus. Assim como Davi, nós temos que aprender a confiar. Foram anos para Davi se tornar rei de Israel. E esse plano que nós temos para a nossa vida, que Deus tem para a nossa vida, vai se cumprir no tempo dele. Nós temos que confiar. Esse é o nosso versículo de hoje. Em 1 Pedro 5,6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então nós devemos confiar, se humilhar na presença de Deus. Esse se humilhar é se colocar abaixo de Deus, deixar que Deus governe a nossa vida, que Deus tome as decisões por nós. Colocar a nossa vida, a nossa confiança no Senhor e esperar que Ele vai fazer o melhor. Ele sabe qual é o tempo devido, qual é o tempo certo. Nós só devemos confiar e esperar que na hora certa Ele nos promoverá. Ele nos promoverá, Ele realizará o nosso sonho, se for o sonho dele também. Nós devemos confiar no Senhor. E essa é a mensagem de hoje. Assim como Davi esperava e confiava no Senhor, nós também devemos esperar e confiar no Senhor. Certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa que é estar na tua presença, Pai. Obrigada porque podemos aprender cada dia um pouquinho mais da tua palavra. E hoje nós aprendemos que nós devemos confiar no Senhor. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Nós temos sonhos, mas temos que colocá-los todos debaixo das tuas mãos, sabendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós, de cada plano para a nossa vida. Que possamos confiar e acreditar que o Senhor tem controle de tudo sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, crianças. Tenham todos um lindo domingo e até semana que vem. Beijinho!